estamos de volta e agora para falar de assunto sério. Em tempos de crise do mercado, o mercado de trabalho, turminha, está cada vez mais enxuto. E aí, não basta você dominar tecnicamente algo. Você precisa aprender a desenvolver a sua inteligência emocional para se destacar, para conseguir lidar de uma maneira melhor com aquelas situações adversas, inclusive nesse período de crise. E não adianta fechar os olhos, fingir que a crise não está acontecendo, porque está sim. E a gente vê um número grande de desempregados. Para dar dicas e orientações para você de casa, a gente recebe hoje o Master Coach, José Carlos Polozzi. José Carlos, muito obrigada mais uma vez pela gentileza da presença. Tia, eu que agradeço, é uma honra estar no seu programa. Boa tarde, telespectador. José Carlos, hoje não basta a gente apenas ter a competência técnica, né? Eu preciso me destacar na minha empresa, eu preciso aprender como lidar com os meus colegas de trabalho, com os meus chefes, e eu preciso, inclusive, me destacar para garantir a minha vaga. A gente percebe, especialmente do ano passado para esse, um número muito grande de empresas despedindo muitas pessoas, né? Então, existem hoje muitos desempregados, inclusive nos acompanhando, e pessoas que querem voltar ao mercado de trabalho, ou mesmo aquelas pessoas que estão tensas. Ai, meu Deus, será que a minha vaga está garantida? Será que eu corro risco? E aí? O que a gente pode fazer para nos destacar, para favorecer e até para a gente se desenvolver, né, nessa questão do emocional, lidar com essas situações adversas? Tati, acreditava-se na década de 90 que o diferencial para uma empresa, para se crescer numa empresa, era QI, quociente intelectual. Então, se a pessoa tivesse inteligência, capacidade técnica, ela teria sucesso. Então, tinha empresas que o teste que era feito para a pessoa poder ser contratada era um teste de QI. E viu-se com o passar do tempo que não era bem assim. Viu-se que pessoas que às vezes com nem tanto intelecto, nem tanta capacidade técnica ou cursos técnicos, faculdades, se destacando, tendo sucesso, e outras pessoas com MBA, mestrado, doutorado, às vezes desempregadas ou ganhando pouco, menos que essas pessoas que não tinham tanta capacidade técnica. E viu-se que a diferença delas, o que fazia diferença é a inteligência emocional. Competências emocionais definidas por Daniel Goleman, PhD, psicólogo e psiquiatra de Harvard, que dentro dessas competências entra, por exemplo, liderança. Liderança ela é uma capacidade, uma competência emocional. Se você lê um livro de liderança, por exemplo, ou faz um curso, você desenvolve o lado intelectual do cérebro. O cérebro é dividido em dois lados, hemisfério esquerdo, intelecto, racional, cognitivo, lógico, e o lado direito, das emoções, do inconsciente, da intuição. E quando você lê, você desenvolve o intelecto, você aprende tecnicamente o que fazer. Então eu sei lá que eu preciso dar feedback, eu preciso falar não às vezes, eu preciso me impor como líder, eu preciso ter empatia, me colocar no lugar das pessoas. Eu aprendo isso tecnicamente, intelectualmente, mas muitas vezes eu não consigo fazer isso, porque isso é uma competência emocional. Então, liderança é uma competência emocional, empatia, se colocar no lugar das pessoas, falar em público, falar de forma persuasiva, levar pessoas para uma visão, fazer elas explanar sua visão, aquilo que você quer e passar isso com otimismo, com persuasão, para levar essas pessoas para essa mesma direção. Então, tudo isso são competências emocionais. Otimismo, ver o lado bom em todas as situações, trabalho em equipe, e são essas competências que diferenciam as pessoas. Então, eu não estou dizendo que não é importante estudar, ler um livro, fazer uma faculdade. Pelo contrário, é muito importante. Mas apenas isso não é mais garantia de sucesso. Se você não desenvolveu o seu lado intelectual e também o seu lado emocional, você está correndo o risco de acabar perdendo o emprego, porque eles buscam pessoas com essas competências. As pessoas que têm essas competências emocionais são mais valorizadas. Quais são as estratégias, de repente, que você poderia compartilhar conosco, José Paulo, para até direcionar o nosso público e trabalhar esse lado, né, da emoção, do sentimento, para eles conseguirem se destacar e até conseguir fazer essa autoavaliação, né? O que eu posso melhorar em mim? De repente, quais são as minhas falhas? Quais são as minhas deficiências? E aí focar para melhorar e reverter essa situação. Uma dica que eu dou é que você precisa começar a buscar livros de autoconhecimento, de autoajuda. Porque eles fazem ali você ter percepção de alguns comportamentos que você vem tendo que às vezes não é o melhor comportamento. Então a pessoa precisa se autoconhecer, precisa fazer cursos, treinamentos voltados para isso, fazer coaching, buscar ferramentas que vão mostrar para ela onde ela está acertando, onde ela está errando, para ela começar trazendo para o consciente
esses comportamentos, ela conseguir trabalhar. Então, ela precisa se conhecer, precisa buscar esse conhecimento. É o primeiro passo para se ter essa mudança. Uma vez conhecendo quais são as debilidades, as fraquezas, as forças, ela precisa buscar desenvolver essas competências. E existem duas formas de se desenvolver a inteligência emocional. A primeira é através da prática. Então, você precisa praticar aquele novo conhecimento e, às vezes, não é muito fácil, porque você aprende num livro lá que você tem que ter paciência com a sua esposa, com o seu marido, não gritar com os filhos, por exemplo. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Só que na hora que acontece alguma coisa... O difícil é pôr em prática. É pôr em prática. Então, o colocar em prática, se observar e todos os dias colocar como objetivo isso, porque as pessoas vão vivendo, sendo engolidas pelo dia a dia, correria e tal, e esquecem de olhar para si, de gerenciar os próprios comportamentos. Então, isso é colocar em prática. E essa é uma parte um pouco mais difícil. Agora, para se desenvolver inteligência emocional de forma mais rápida, a metodologia para se fazer isso se chama forte impacto emocional. Se a pessoa fizer forte impacto emocional, ela tiver experiências onde ela vê, ouve, sente, a forma como ela experimenta as sensações de forte impacto emocional, ela faz sinapses neurais, conexões neurais, onde ela desenvolve competências de forma mais rápida. Ah, que interessante. Então, o princípio, por exemplo, um trauma para você entender. Um caso aqui tratado pelo Dr. Paulo Vieira, o meu mentor. Uma mulher executiva, ela tinha uma reunião de negócios em outro estado. E ela foi para o aeroporto e a pista estava em obras. E aí, chegando lá, ela voltou e falou, opa, tenho mais tempo para ficar com meu maridão. E ela vai para casa, chega lá, entra na cozinha, silêncio, começa a andar pelo corredor e ela começa a ouvir gemidos de homem e mulher. E ela se aproxima e olha e vê a melhor amiga e eu junto com o marido, os dois ali na cama. E nessa experiência de ver, ouvir e sentir sobre forte impacto emocional, ela produziu ali sinapses neurais imediatas, onde se criou um trauma. O que é um trauma? É uma experiência de forte impacto emocional negativa. E a partir dali ela se separou e nunca mais conseguiu se relacionar com homem algum, mesmo querendo, mesmo tentando, ela fazia alguma coisa que afastava os homens dela por causa desse trauma e nunca mais teve amiga. Então, se essa metodologia de forte impacto emocional pode ser usado para o que é ruim, um trauma, o que é limitante, um acidente, por exemplo. A pessoa sofre um acidente de carro, onde ela vê, ouve e sente sobre forte impacto emocional. E muitas ali não conseguem mais dirigir, traumatizou. Então, uma forma é usar essa mesma metodologia de ver, ouvir e sentir sobre forte impacto emocional, só que para criar crenças fortalecedoras, competências fortalecedoras. Para o bem. Para o bem. É a mesma estrutura, só que aí a pessoa se vê de uma forma diferente, ela fala de uma forma diferente, ela se vê vencendo, e tudo isso trabalhando programação neurolinguística, coaching, uma série de ferramentas para desenvolver inteligência emocional de uma forma rápida. Esse é o diferencial. Interessante. Eu vou pedir para você voltar, viu, Paulo, para a gente falar mais sobre, né, entrar em detalhes, para a gente até entender e conhecer melhor, inclusive, como é que funciona, né, o nosso cérebro, para poder dar esses comandos corretos. E acho que é interessante a gente buscar, né, turminha, esse autoconhecimento. Acho que informação não quer demais. A gente vai guardando, vai acrescentando, vai somando e cada um na sua área, né, com seus objetivos, vai usando isso da melhor forma. Vou aproveitar também e divulgar os contatos do nosso convidado, que muito breve participa novamente conosco. José Carlos Polozzi, tem aí o e-mail, anotem, a assessoria@confrariadainformação.com.br, assessoria@confrariadainformação.com.br. Está no vídeo, é só anotar, copiar. Tem algum contato em rede social, algum telefone que você queira deixar, José Carlos? Tem sim, pode colocar Polozzi Coaching no Facebook, tem a minha fanpage, e o telefone é 19 3871 2951. Perfeito, obrigada pela participação. Eu que agradeço, viu? muito Bom obrigado, restinho de semana para você. Obrigado, para você.